Aleluia, a graça e a paz de Jesus, amém, igreja do Senhor? Louvado seja Deus. Eu sei que essa igreja estava com muita saudade do pastor Hans. Eu acho que esse já é o 5º domingo que eu ministro, mas domingo que vem o pastor Hans vai estar aqui ministrando a essa igreja. E como meu esposo já disse, nós estamos falando dos 7 pilares da nova aliança, e uma das coisas importantes nesses 7 pilares que nos ajuda é manter o ministério na visão que nós acreditamos. Então, nós, tanto, claro, o pastor Nonato, que é o pastor presidente, a ideia do pastor Nonato, quando retirou da palavra de Deus esses princípios para caminharmos nele, era falar a mesma linguagem, falar a mesma linguagem, ter a mesma visão e fazer a mesma obra. Essas 3 coisas, nós queremos estar juntos o tempo todo, para não nos perdermos. E os 7 pilares, ele nos ajuda a mantermos no foco, nessa visão que nós acreditamos que o Senhor nos deu. Então, nós temos essas 7 colunas de entendimento bíblico que nos dirige como igreja, como ministério, nova aliança. E os 7 pilares são as nossas convicções de fé. E eu não vou repetir, porque o pastor Hans já falou, e eu acredito que essa igreja já aprendeu, e eu estou sempre fazendo isso, pastor Hans, todo domingo, sempre lembrando quais são. Para quê? Para que no final, que hoje é o último pilar, a gente possa saber, se alguém lhe perguntar, você é da nova aliança? Sou. Como é a sua igreja? No que ela crê? Aí você tem lá os 7 pilares, que pastor Hans bem já disse. E eu sei que cada um deles é um desafio, amados. Amar a Deus, amar pessoas, ser santo, viver em liberdade, poder, palavra, isso que eu vou falar hoje. Tudo isso é desafio, porque como eu ministrei a igreja dias passados, no curso Ser Igreja, tudo nós não recebemos simplesmente e pronto, Jesus fez a obra. Não, Jesus fez a obra salvadora. Que quando nós o reconhecemos, nós recebemos a salvação através de Jesus. Mas nós precisamos caminhar numa jornada. E essa jornada aqui na terra vai exigir de nós que continuemos santos na presença do Senhor. E hoje nós vamos estar falando do último pilar, que é lugar de revelação. Que lugar é esse? Diga assim, esse lugar sou eu. Esse lugar sou eu. Então, embora a gente diga igreja de revelação, essa igreja sou eu. Não é esse prédio, não é esse local exatamente do qual nós estamos falando. Esse lugar de revelação sou eu. E sem revelação, a palavra escrita, o Logos de Deus, muitas vezes vai se tornar pesado para a gente. Porque algumas coisas que a gente lê, você olha e diz, não, mas isso aqui, como? Como eu vou conseguir isso? Mas a revelação de quem Deus é e de quem você é nele, faz tudo isso se tornar leve. E você, vivendo com revelação, você não vai correr o risco de viver no escuro. Quer viver no escuro? Como eu sempre digo, se a gente apagar todas as luzes, você não vai conseguir ver muita coisa aqui dentro, principalmente as coisas mínimas. Mas quando tem luz, você consegue se dirigir sem nenhuma dificuldade e nem a possibilidade de você tropeçar. Então, a revelação é a maneira de Deus trabalhar. E na nova aliança, nós acreditamos, está na Bíblia, então nós cremos que os dons, que aquilo que o Senhor liberou é nosso. E nós podemos fazer uso, nesse tempo, do sobrenatural de Deus. Mas tem muita gente que diz, pastor, eu não consigo escutar Deus. Às vezes vem uma coisa na minha cabeça e eu não sei se é Deus que está falando, se é a minha alma, se é o diabo. Essas vozes, elas são reais, viu? A sua voz, a voz de Deus, a voz do diabo. São 3 vozes que nós podemos estar escutando todos os dias. E como crente em Jesus, nós precisamos aprender a discernir qual dessas vozes está falando, para a gente não entrar naquilo que o próprio Jesus nos advertiu. Mateus 22, 29, que é o nosso primeiro texto hoje. Foi o primeiro texto que eu li quando eu ministrei sobre a igreja da palavra e do poder. Ele diz assim, vocês estão errados. Esse aqui era um diálogo de Jesus com os fariseus.
Eles queriam pegar Jesus, era uma espécie de pegadinha com Jesus. Depois você lê o texto todo lá que você vai entender. E aí Jesus olha para aqueles homens e diz assim: vocês estão errados pelo fato de não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O que o Senhor estava falando? Vocês não conhecem as Escrituras. Mas Jesus acrescenta: vocês não conhecem o poder de Deus. E é sobre esse poder de Deus, revelado nas Escrituras, que eu quero falar com você hoje. Jesus é a maior revelação de Deus na terra, para mim e para você. Mas quando Jesus veio, morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu, ele enviou um consolador, um companheiro, um conselheiro, o Espírito Santo. E ele determinou que esse Espírito Santo iria dirigir a sua igreja. Portanto, esse Espírito dirige você. Ele mora dentro de você. E você vai ver isso lá no primeiro capítulo, não vou ler, primeiro capítulo, capítulo 12 de 1 Coríntios, vai especificar lá sobre os dons, sobre aquilo que eu e você podemos ter acesso. E o Espírito Santo, ele vai nos fazer viver particularidades que a Bíblia não vai me dizer. Por exemplo, você que é solteiro, você não vai encontrar na Bíblia uma palavra específica dizendo quem vai ser o seu esposo. Você não vai encontrar na Bíblia uma resposta, que tipo de negócio você vai abrir. Não está aqui. Mas, queridos, o Espírito Santo, que mora dentro de você, ele traz essa direção para você. Porque foi uma promessa do Senhor. Então você fala com o Espírito Santo e ele fala com você. Eu me lembro de uma situação, o meu esposo, uma época, ele começou a vender carros, né? Comprar carros, vender carros. Vocês têm um pastor negociador também, olha. E ele começou com esse negócio e, por uma intervenção divina, eu creio, ele empancou em um carro. Não vendia. E ele achou estranho, porque ele dizia assim: amor, na hora que eu anuncio um carro, amor, na OLX, no WhatsApp, no meu estado, eu sempre vendo o que aconteceu. Mas o meu esposo, todas as vezes que ele vai fazer um negócio, ele diz assim: eu vou fazer, portanto. Ele é bem criterioso. Ele determina lá tudo direitinho e tem que ser aquilo ali. Se Deus não falar, pois acabou, se é aquilo mesmo. E aí ele determinou o valor X do carro e não abria mão por nada. E alguém oferecia menos, e ia, e vinha, nada acontecia. E um dia pela manhã, eu acordo com uma voz muito forte dentro de mim. Eu não sei lhe explicar como Deus fala comigo, mas ele fala aqui dentro. É como se eu escutasse uma voz que vem de dentro de mim para fora, que alcança os meus ouvidos, e eu consigo entender que Deus está falando. E Deus disse assim para mim, exatamente assim: diga para ele que uma pessoa vai ligar e vai oferecer valor X, era R$1.000 a menos do que o que ele estava pedindo. E diga para ele que é para ele aceitar a oferta. De pronto, eu já sei profeta de casa não é muito confiável, mas graças a Deus que o meu esposo acredita. E eu disse: amor, eu ouvi isso e isso de Deus. Ele olhou assim para mim: tá bom. Um dia ou 2 dias depois ele recebe um telefonema. E a pessoa diz que está interessado no carro. Pergunta o valor, ele diz, aí a pessoa diz: deixa, portanto, o valor que eu tinha dito para ele, que Deus tinha me falado. E ele lembrou da palavra, ele disse: eu vou lá. Não queria não abrir mão desses R$1.000 não. Mas, se Deus falou, eu vou. E ele foi, me chamou para ir com ele. E quando a gente chega naquele lugar que o homem olha o carro, ele só olha, gente. E ele faz uma negociação ali com meu esposo diz: eu vou orar. Por quê? Porque ele disse assim: pastor, deixa eu dar esses 4.000, acho que era 84 na época, eu lhe mando tanto, e esses 4.000 o senhor me dá 15 dias. Aí o meu bem não queria conversar com ele na hora na minha frente, só disse: a gente conversa daqui a pouco. Saímos e ele disse: amor, o que você acha? Eu digo: Deus não me falou que era parcelado não, viu? Gente, nós precisamos ter muito cuidado, porque às vezes Deus fala uma coisa, aí na hora que aparece a primeira oportunidade a gente desembesta. Não é assim? Não, desembesta acho que é coisa do maranhense, né? Desembesta é tipo assim: não vou nem pensar, eu vou fazer. Eu disse: amor, Deus não disse que era parcelado, viu? Não, pode, eu dizia viu, né? Quando não, viu?
maranhense fala assim, Deus não disse não, viu? Agora eu troquei o viu pelo vice. E aí tá bom, aí meu esposo pega, meia hora depois, ele vai ligar para o homem para dizer que tinha orado e entendido que não ia dar certo não, por causa disso, né? O homem pega e diz assim para ele, não, pastor, eu já ia ligar para o senhor, para dizer para o senhor que eu já estou com o dinheiro todinho. Qual é a conta que eu deposito? Meu bem manda a conta para ele e diz assim, mas eu vou ir. Na hora que o meu bem disse, eu vou ir, o dinheiro estava na conta. Eu disse, esse homem é doido. Amor, como é que a pessoa bota um dinheiro na conta assim, amor? É muito dinheiro para botar na conta assim. Mas, querido, Deus estava falando. Era Deus que tinha dito. Então, o que eu quero dizer com isso para você? Não duvide quando Deus fala algo dentro do teu coração, no teu espírito. Não duvide. Pode ser absurdo, mas se foi Deus que falou, Ele vai fazer. Porque Ele é Deus. Aleluia. Ele é o Senhor. E a revelação, ela acontece aqui dentro. A revelação, ela não é um esforço mental. Ela não é aquele tipo de coisa que as pessoas fazem por aí, vai para um lugar silencioso e começa a fazer aquela meditação estranha. Não. A revelação é no Espírito. O Espírito de Deus dentro do seu Espírito. É um conhecimento que não depende do teu esforço mental. Ele vem do alto. E a nova vida que eu e você temos em Deus é para a gente viver nisso. Nascemos de novo, é para a gente andar nesse Espírito. Efésios 3, a partir do versículo 3, ele diz o seguinte, deixa eu pôr o óculos, né, porque senão não vou ver. Isto é o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhe escrevi resumidamente. Ao lerem isso, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas de Deus. Quem são os santos, apóstolos e profetas de Deus? Diga, sou eu. Sou eu. Então Paulo está dizendo, olha, essa revelação é dada a você. Jesus veio, enviou o Espírito para que você tivesse esse direito. Então revelação não é você ver o que ninguém nunca viu. Às vezes a gente pensa que revelação é Deus vai dizer algo para mim que nunca disse para ninguém. Não. Revelação é você ver as coisas como Deus vê. Diga para quem está perto de você. Revelação é você ver como Deus vê. É só isso. O Espírito Santo transmite uma verdade ao nosso espírito. E por sua vez, esse Espírito vai trazer à nossa mente aquela mensagem para que a gente compreenda o que é que Deus está falando. Agora aqui é interessante a gente lembrar de Romanos 12:2. Qual era a preocupação do apóstolo Paulo em dizer esse texto? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que Paulo se preocupou com uma renovação da mente por isso? Porque Deus fala no seu espírito. Mas a sua mente é que vai trabalhar esse entendimento daquilo que você recebeu. E uma mente contaminada vai entender tudo errado. E eu imagino que muitas pessoas hoje vivem problemas em sua vida porque não conseguem discernir a voz de Deus no seu espírito, porque a mente está perturbada com muitas coisas. Então há uma grande diferença de um conhecimento mental para um conhecimento espiritual. Eu costumo dizer que o conhecimento natural, ele não gera transformação. Você vai ver pessoas cheias de Bíblia sem ter a vida transformada. Você deve conhecer alguém que entende, para começar, gente, alguém afastado da igreja. A coisa mais difícil é você trazer de volta alguém afastado da igreja. Porque ele sabe tudo. Porque qualquer texto que você falar, ele sabe tudo. Então, por ele saber tudo, ele não se permite. Quando se decepciona com alguma coisa, que dificuldade de retornar. Por quê? Porque a mente já estabeleceu, vai acontecer de novo. Não vai dar certo. Então, nós precisamos lembrar do que Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,16. Ele diz, olha, finalzinho do texto, ele vai dizer assim, ainda que antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma, já não o conhecemos mais assim.
Ou seja, agora nós temos outro entendimento. Agora, depois que eu e você nascemos de novo, algo aconteceu dentro de nós. E nós temos agora uma revelação daquilo que nós não tínhamos antes. Efésios, por gentileza. Efésios 1, 2 versículos 17 e 18. Olha uma das preocupações de Paulo. Ele diz assim: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês o espírito de sabedoria, de revelação, por meio do pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele, concedida aos santos. Sabe qual era a preocupação de Paulo aqui nesse texto? Eu quero que vocês tenham revelação, meus filhos. Eu não quero que vocês fiquem escutando tudo e vivendo de acordo com aquilo que estão dizendo, sem ter do Senhor uma revelação. E hoje, queridos, na geração que a gente está vivendo, eu acredito que não é tão diferente da época de Paulo, com tantos ensinos tolos, com tantas heresias, com tantas meninice. Hoje, nós também temos essa dificuldade, nós precisamos de revelação. Eu acho que no meio evangélico hoje, as maiores tragédias que acontecem, e é exatamente a respeito do que eu estou falando hoje, quantas profecias, quantas palavras trouxeram tragédia para a vida de famílias. Quantas palavras tolas, alguém dizendo estar cheio de Deus, liberaram uma palavra, segundo eles, de revelação, mas era carne pura, e trouxe tragédia. Então o que Paulo está dizendo aqui é: Deus fala com você. Mesmo que você receba uma palavra poderosa de alguém, sonde isso. Pergunte ao Senhor. Não saia acreditando em tudo que alguém diz, se é de Deus, não. E eu tenho dito, amada, a essa igreja, falei até para o pastor Rantes, ele disse: olha, pastor, tu ficou quase um mês fora da igreja e eu ensinando os crentes, vale Bíblia, vale Bíblia, vale Bíblia, vale Bíblia. Se eu estiver ensinando alguma coisa errada, vai consertar agora, tu é o pastor. Mas sabe por quê, queridos? Porque eu acredito que as verdades de Deus estão na Bíblia. Eu não acredito em verdades que alguém está falando por aí. Eu digo: sim, e na Bíblia está dizendo o quê? E a Bíblia está dizendo o quê? Não, mas foi um livro maravilhoso e saiu da onde? Eu quero saber se tem Bíblia. Porque se tiver Bíblia, ninguém vai enganar você. E eu quero que você seja o crente da Bíblia. Eu estou falando algo aqui, mas você vai ver. Deixa eu ver se a pastora falou. É os crentes bereanos, né? Deixa eu ver se o que a pastora estava falando hoje é verdade. Deixa eu ver se está na Bíblia. Esse é o tipo de crente que nós queremos na igreja de Garanhões. Aleluia! Porque aí a gente vai saber que você não vai viver no natural. Você vai viver cheio do sobrenatural de Deus. Então Paulo sabia que quando há revelação, as pessoas são transformadas. E eu acredito que quando há revelação, o caráter de Deus é semeado em você. Porque uma pessoa que tem revelação, ele não vive mais do mesmo jeito, amados. Uma pessoa que tem revelação, ele não é mimizento. Uma pessoa que tem revelação, ele não fica pulando de igreja em igreja com mimimi. Ah, porque fulano não olhou para mim. Eu não fico com a cara daquela pastora. Ah, fulano disse algo que me magoou. Não, queridos. Quem tem revelação de Deus não é mimizento. Quem tem revelação de Deus sabe que tem um pai, sabe que tem um dono, sabe para onde vai. E não importa onde ele entra ou saia, ele sabe que ali é a casa do pai dele. E ninguém é capaz de tirar ele do lugar. Eu acredito nisso. Olhe para quem está perto de você e diga assim: eu nem sei o que é mimizento. Fala aí: eu nem sei o que é. O que é isso? Eu nem sei o que é isso. Diga aí. Diga aí, olha. Pastor, eu nem sei o que é esse negócio de mimimi, deve ser coisa lá do Maranhão. Nem sei o que é isso. Queridos, vocês estão olhando para uma mulher que já foi mimizenta. Mas tão mimizenta, porque eu não me sentia pertencente a lugar nenhum. Parecia que todo mundo tinha um problema comigo, eu tinha um problema com todo mundo. E quando os meus pastores iam me corrigir, sabe o que eu dizia? Pastor, quem não presta é o povo. Gente, aonde eu chegava, eu arrumava uma confusão. Aí meu pastor vinha brigar comigo, eu dizia: pastor, o senhor não está vendo que é esse povo que é ruim? Quer dizer, todo mundo estava errado, só eu que estava certa. E tem gente que é assim, todo mundo está errado. Amados, quando alguém começar a dizer algo sobre você, você não vai receber, claro, tudo que o povo disser de você. Quem trouxe o café, que o Senhor te alcance com o galardão do café, porque o da copo d'água, a Bíblia diz, se tem galardão para copo d'água, imagine para um copo de café, né? Aleluia, glória a Deus.
Se tiver um pãozinho de queijo junto, eu digo para os crentes, eu digo, olha gente, quando você chamar alguém para ir na sua casa, quando eu vou na casa de Stephanie, tem um brownie, melhor brownie da igreja, já fiz comercial. Todo mundo agora quer saber que gosto tem um brownie da Stephanie. Então assim, e Letícia estava vendendo esse brownie, foi ela que fez também? Foi a pasta? Gente, a palha. A palha foi Vivi, né? Mas Vivi é a aluna dela. Então, gente, não deixe de passar ali no final não, que vocês vão saber o que é bom. Aí eu sempre digo assim, gente, tá na Bíblia. A Bíblia fala do galardão do copo d'água. Um copo de água fria. Agora imagina você chegar na casa de alguém e ser servido com um copo d'água, um copo de café, sem açúcar de preferência, um brownie, um bolo, né, irmã Ivanilda? Daqueles que a Renata faz, bem gostoso. Eu digo, gente, esse galardão é grande. Olha para esse crente que está perto de você e diz, tu já pode me chamar para um café. Tu já pode me chamar com um café. Amados, a vida cristã não consiste em conhecimento mental. A vida cristã é uma vida crescente na revelação do Espírito. No livro de Colossenses, capítulo 1, do verso 9 ao 12, olha só, esse apóstolo é extraordinário mesmo. Como eu gosto de ler essas cartas. Por essa razão, desde o dia que ouvimos essas coisas, não deixamos de orar por vocês, pedindo que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Assim vocês frutificarão em toda boa obra e crescerão no conhecimento de Deus. Serão completamente fortalecidos com seu glorioso poder, para que tenham grande perseverança e paciência. E darão graças ao Pai com alegria, porque nos tornou digno de participar da herança dos santos no reino de luz. Aleluia! Será Paulo orando por essa igreja de Colossos. E toda vez que eu olho para isso, eu digo, Deus, que oração poderosa por uma igreja. E é assim que eu oro por você. Você, eu e aqueles que ainda vão chegar. Escute o que eu estou lhe dizendo. Deus está dizendo que tem um povo que é dessa igreja que ainda não está aqui. E você é que vai ajudar a cuidar desse povo. Amém? Tá, pastora? É tudo muito lindo falar de revelação. Mas o que é revelação na prática? Como é que eu posso receber uma revelação do céu na prática? Primeira coisa, diga comigo, eu preciso conhecer a palavra de Deus. A revelação, amada, é conhecer algo que estava oculto e que agora Deus revelou. Mas dificilmente eu vou ter uma revelação se eu não tenho logos, se eu não tenho a palavra. Muito dificilmente. E muito facilmente eu vou ser enganado. Porque 1 Coríntios 15, 46 vai dizer, mas não é primeiro o natural, aliás, não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O que Paulo está dizendo? Conheça primeiro. O que é natural? Esta palavra, você lê. Você lê, você entende, você compreende, a sua mente vai conceber, vai decorar, vai memorizar, mas na hora de uma revelação, essa revelação, ela precisa estar aqui, estabelecida aqui. Desconfie de uma revelação que alguém está lhe dando, que não tem base nenhuma com a palavra de Deus. Desconfie disso. Além de conhecer a palavra, a segunda coisa, você precisa ser cheio dessa palavra. Pastora, como é que eu vou ser cheio dessa palavra? Gente, como é que a gente faz para encher a barriga? Comer. E quem gosta de comer sou eu, viu? Vocês sabem disso. Eu gosto de comer. Então, para mim ser cheio dessa palavra, eu tenho que comer. E como é que eu vou comer essa palavra? Lendo, estudando, ruminando. O Logos de Deus é essa palavra escrita. É aquilo que Deus falou, que ficou registrado para mim e para você conhecer. São orações, aliás, são orientações. A palavra de Deus, ela tem orientação para mim e para você. Por exemplo, não precisa projetar aí não, vou só dar um exemplo aqui. Lá em João 14, 23, quando é dito assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Que palavra é essa que ele está falando? O Logos. A palavra escrita. João 15, 20. Lembre-se das palavras que eu lhes disse. Que palavra é essa? O Logos. A palavra escrita. João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que é essa verdade? O Logos. Essa palavra. Então o Logos é o fundamento do rema.
Por quê? Porque dificilmente eu vou ter o rema se eu não tenho o logos. O logos é palavra escrita e o rema é a revelação que eu tenho de Deus, ou seja, aquilo que Deus está falando hoje e agora. O logos, Deus falou, está aqui, eu tenho acesso, mas o rema é algo que Ele está falando agora. É por isso que algumas vezes você abre a Bíblia, meu Deus, eu já tinha lido esse versículo tantas vezes, e hoje está diferente. Já aconteceu com você? O rema de Deus é aquilo que Deus está falando agora. Enquanto o logos é a palavra do passado que se tornou escrita, o rema é aquilo que Deus está falando hoje e agora. Aleluia! Lá em Mateus 4:4, quando Jesus olha para Satanás e diz, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que é isso? Isso é rema. Isso é revelação. Enquanto o logos nos dá conhecimento, o rema nos dá vida no Espírito. Enquanto o logos nos dá conhecimento apenas, o rema muda o curso da nossa vida. Porque quando a gente tem uma revelação, as coisas mudam. Sabe, queridos, lá em Isaías, capítulo 7, verso 14, foi dito que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho. Era uma promessa. Logos de Deus escrito. Mas lá em Lucas, quando você olha para o capítulo 1, do verso 31 ao 33, vai dizer o seguinte. Leia comigo. Você ficará grávida, dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Sabe o que é isso? Antes era só uma palavra escrita, era só o logos de Deus, dizendo que um dia uma virgem ficaria grávida e ele viria. Agora Maria está ouvindo uma palavra rema da parte de Deus. É o que Deus está dizendo agora, nesse momento. Então eu quero dizer para você que Deus está falando algo para você todos os dias e você precisa escutar. Eu lembro de um dia, eu escutava Deus com tanta facilidade, pastoreando uma igreja no Tocantins, e aí de repente eu mudo para Imperatriz e eu não ouvia mais Deus. E eu brigava, dizia, Deus, eu não consigo te escutar, tu não está falando mais comigo, tu não está falando mais comigo. Até que uma hora eu escuto, eu falo com você todo dia, você é que não me escuta mais. Sabe o que é isso? Deus fala conosco a todo momento, mas a gente faz questão de não escutar. Deixa eu lhe dizer uma coisa que aconteceu hoje, novinha. Eu ministrei sonho num encontro lá em Serra Talhada. E todas as vezes que eu vou ministrar, eu sempre levo uma lembrancinha, faço um ato profético de alguma coisa. E dessa vez eu levei uma chavezinha, um textinho. E como foi o meu esposo que preparou, ele fez a quantidade certinha, né? Não tinha para todo mundo que estava trabalhando, mas para quem estava fazendo mesmo. Mas como sobrou algumas, eu dei para algumas pessoas. E tinha uma senhora lá que ficou sem. Dentre muitas, mas essa me chamou a atenção. Eu olhei para ela, é como se eu tivesse sentido desejo. Poxa, eu tinha que ter dado uma para essa mulher. Mas aquilo foi algo que para mim foi muito natural. A neta dela, que eu não sabia que era neta, estava perto. E a neta queria, eu digo, minha filha, depois eu te dou uma, eu tenho lá na bolsa. Quando terminou, eu saí, peguei uma e dei para a neta da mulher. E a mulher do lado. E de novo, a menina olhou para ela e disse, ai, eu ganhei uma. E ela só olhando, e dentro de mim, algo dizendo assim, deu uma para ela. E eu querendo me justificar, como você faz também, às vezes, quando escuta Deus. Eu disse, gente, até tenho mais algumas aqui, mas não está montada. E, enfim, se tivesse, eu até daria o resto. Mas eu, na verdade, no fundo, eu queria me explicar para a mulher, porque eu estava sendo cobrada para dar uma para ela e eu não queria gastar tempo montando para poder dar. Fui lá para a oração. E aquela vozinha dentro de mim, vai lá e faz uma para essa mulher. Vai lá e faz uma para essa mulher. E eu não estava obedecendo. Aí teve uma hora que aquela voz insistiu, faça uma e dê para essa mulher. Aí eu fui e disse assim, qual é a diferença dentro de mim? Qual é a diferença que vai fazer eu dar um desse negócio para essa mulher? Eu vou arrumar até uma confusão, porque as outras também vão querer e eu não tenho para todo mundo. Por que eu tenho que dar só para essa mulher? E dentro de mim, insistindo aquela voz dizendo, para essa vai fazer diferença, dê para ela. Tá bom. Digo, rapaz, para acabar com isso, mas eu ainda não estava acreditando que eu estava ouvindo Deus, não. Eu estava achando que era minha alma mesmo. Fui lá, preparei. Ela estava lá na outra ministração. E eu cheguei, olhei para ela,
fui bem pertinho, eu disse, olha, essa aqui é para você. Ela segurou a minha mão e começou a chorar. Me chamou para ir lá fora. Pastor, eu estava orando. A senhora ministrou de manhã, dizendo que a senhora pede coisas pequenas, que eu citei algo lá de uma galinha caipira, que eu estava com vontade de comer, comecei a orar. Quando Deus lhe incomodar para você me dar alguma coisa, você, cuidado, viu? Pode ser eu que esteja orando, dizendo, hoje eu estou com vontade de comer isso. Aí você é minha ovelha, vai que Deus vai falar, né? E eu contando aquele testemunho lá, ela disse, a senhora contou. E na hora que eu vi a senhora dando para todo mundo, e não, todo mundo não, né? Para quem estava lá. E não chegou em mim, eu falei, Deus, eu quero. Quando a senhora entregou para minha neta, eu falei, Deus, eu também queria. E ela não me deu. E eu vim para cá. Aí essa mulher está ministrando sobre o Espírito Santo. E eu olhei aqui para ela e eu disse, Deus, eu faço questão daquela lembrança. Ela estava só dizendo, né? Eu queria. Aí, pastora, aí eu disse assim para Deus, Deus, eu não queria não, eu faço é questão. Foi nessa hora, gente, que eu fui lá. Porque eu perguntei, eu digo, para quê? Que diferença vai fazer para essa mulher? E a voz dizia assim para mim, dê para ela vai fazer diferença. As outras não estão pedindo, quem está pedindo é ela. Aí eu entendi que era Deus. Aquela mulher chorando, testemunhando. Pastor, eu não estou feliz, não é só por isso aqui, é porque Deus me escutou. Pastor, é verdade, Deus me escutou. Eu digo, escuta, crente. Olha para esse crente perto de você e diz, crente, Deus te escuta. Deus te escuta. Começa a falar com Ele. Você precisa ter olhos espirituais. É a terceira coisa que você precisa. Conhecer a palavra, ser cheio da palavra, mas ter olhos espirituais. Pastora, como é que eu vou ter olho? Tem que nascer de novo, gente. Tem que nascer de novo. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural não aceita as coisas de Deus. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Pois para ele são loucura. Ele não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Aleluia! E a quarta coisa, é preciso a gente se livrar do orgulho. É preciso a gente ter um coração humilde para que a gente consiga ouvir o Senhor. O orgulho, ele cega o coração do homem para as coisas de Deus. Quantas pessoas estão fora da casa do Senhor por orgulhos? Porque elas não querem. É como se diz assim, não dou o braço a torcer. São orgulhosas. E o orgulho cega essas pessoas. Todas as pessoas que se tornam orgulhosas, elas se tornam soberbas. E elas não conseguem receber revelação da parte de Deus. Sabe, Mateus 11:25. O Senhor disse, olha, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque tu ocultaste tantas coisas de sábios e entendidos, mas tu revelaste aos pequeninos, a mim e a você. Tem tanta gente entendida, sabe, com muitos cursos, com muitas coisas, mas não consegue compreender as coisas de Deus. E quantas pessoas, como Pedro, um homem que não tinha tanto conhecimento natural quanto Paulo tinha, e era usado tanto quanto Paulo. É claro, eu não estou dizendo com isso que conhecimento não é importante sim, no nome de Jesus. Quando os discípulos estão perto de mim, eu digo, estude, faça faculdade se você puder, construa algo, invista em você. Porque quanto mais você investir em você, mais Deus vai lhe usar. Não tenha dúvida disso. Mas não é isso que vai fazer Deus mover você. Em resumo, eu preciso nascer de novo, andar no Espírito, para que eu tenha uma revelação da parte de Deus. Mas eu preciso lhe dizer, pelo menos 4 coisas muito importantes. A revelação, ela vai gerar vida de Deus em você. João 6:63 diz o seguinte: o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. E as palavras que eu disse são Espírito e vida. É o Senhor nos ensinando que toda palavra de revelação, ela gera vida. Já aconteceu com você, de você estar arrasado com relação a alguma coisa, e de repente, ou pela própria palavra, ou alguém que chega para você e lhe dá uma revelação que você, meu Deus, parece que aquela luta acabou. Você já recebeu uma palavra assim, que lhe encorajou, que lhe animou, que fez você repensar e dizer, menino, Deus está comigo? Pois é, a revelação, ela gera vida. E se encher da palavra de Deus é se encher de Jesus. A revelação, ela gera fé. E a fé, ela é gerada pela palavra de Deus. Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, diz que a fé, ela vem pelo ouvir.
Então, se a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é essa palavra, eu preciso me encher dela todos os dias, para que isso venha gerar fé em mim. Porque, querido, presta atenção. Quando você escuta no Instagram, no YouTube, ou até mesmo na vizinhança, a gente não precisa sair para muito longe para a gente ouvir coisa desagradável, não. A gente ouve até dentro da igreja. Às vezes o irmão abençoado senta perto da gente só para falar bobagem. Só para acabar com a nossa fé. Eu conheço pessoas que foram para a igreja para ouvir o Senhor, mas ficaram batendo papo com a colega do lado, saiu mais arrasado do que estava. Porque a palavra que ouviu ali foi muito ruim e voltou arrasado. Mas essa é uma escolha nossa, a gente escolhe quem a gente escuta. É nós que escolhemos. E se uma pessoa está vivendo sem fé, é sinal que o seu espírito está ouvindo, não está ouvindo a palavra de Deus. Porque é essa palavra que vai gerar fé. A revelação, ela vai gerar uma transformação na nossa vida. Porque de verdade, você pode conhecer toda a Bíblia, mas se você não tiver, eu conheço pessoas que dizem, pastor, eu já li a Bíblia 20 vezes, mas a vida está toda acabada. Pastor, eu já li essa Bíblia 50 vezes. Que pena que não ficou nada da Bíblia nessa pessoa. Porque não gerou transformação. Sabe, queridos? E a diferença entre mudança e transformação, ela é gigantesca. Uma coisa é mudar, outra coisa é transformar. A palavra mudança é metamorfose, ou seja, uma mudança de forma. É só mudar a forma. Eu conheço alguns lugares que tem que mudar só a forma. É só se parecer exteriormente. Não precisa tanta mudança assim. Sabe? Mas a palavra transformação, ela significa outra coisa. Ela significa metanoia. Então, a mudança, metanoia, significa o quê? Mudança de mente. Vocês estão inteligentes. Mudança de mente. E quando a minha mente é transformada, não tem como eu não mudar os meus comportamentos. Não tem como eu não viver diferente. Então, queridos, lembra do jovem rico? Lembra da história do jovem rico? Quanto conhecimento aquele jovem tinha? A Bíblia diz que Jesus o amou na hora que viu. Jesus o amou tanto que ele começou logo a dialogar com aquele menino. Mas houve transformação naquele menino? Nenhuma. E o mesmo acontece com muitas pessoas que vivem hoje. Não têm entendimento que gera transformação. Estão preocupadas apenas com mudança. É por isso que nós, como igreja, quando ensinamos a respeito dos 7 pilares, uma das coisas que a gente mais dá ênfase é: se santifique, seja livre, não seja religioso. O religioso, ele vive de regra. Ele vai para a igreja, ele fica olhando se o irmão fulano está com roupa X, se o ciclano está de short, está de bermuda, se o outro lá está dançando ou está pulando, se está batendo palma, se está isso, está aquilo. Mas o santo, ele vive de princípio. Ele vive por aquilo que a palavra de Deus diz. É por isso que Jesus escandalizou tantos religiosos. Amado, quem sabia de Bíblia eram os fariseus. O cara eram mestres da lei. Eram os top de linha. Mas foi os caras que Jesus mais escandalizou. Por quê? Porque Jesus veio diferente. Eles chegaram a chamar Jesus de comilão e bebedor de vinho. Ou seja, cachaceiro, como diz lá no Maranhão. Chamaram Jesus assim. Por quê? Porque Jesus era diferente. Porque Jesus não era religioso. Porque Jesus tinha liberdade. Essa liberdade que nós ministramos, que nós temos. Liberdade na adoração. Liberdade na vida espiritual. Liberdade nos usos e costumes. O Senhor nos tornou livres para adorar Ele. Aleluia! Mesmo que tenhamos conhecimento mental da leitura da Bíblia, a única coisa que vai nos manter de pé é uma transformação, uma revelação. Se Jesus, naquela hora, presta muita atenção, se Jesus naquela hora com fome, 40 dias com fome, o diabo sempre vai tentar você na sua necessidade. Aí o cão chega. Eu não vou falar de todas elas aqui, mas foram algumas tentações lá. O diabo chega e diz: ei, tu não é filho de Deus? Transforma essa pedra em pão, vai comer. Gente, depois de 40 dias, até Jesus sentiu fome. Imagina, né? Então o diabo chegou tentando. Aí o diabo ainda diz assim, não está escrito? Lá no Salmo 91, verso 11. Está escrito que Deus dará ordem a anjo a nosso respeito para não tropeçar com o pé em pedra. Então o cão chega e diz, não está escrito?
que o Senhor dá ordem a anjos para te livrar? Ele disse para Jesus sair, pular de um alto lugar. Pula, Jesus. Porque tem anjos para te guardar. O que Jesus olha para ele e diz? Está escrito, Satanás. A minha pergunta é, você também tem esse poder de dizer está escrito? Você tem Bíblia na sua cabeça? Para todas as vezes que uma tentação chegar, que o diabo chegar, disfarçado de coisa bonita, você dizer, está escrito, Satanás. Eu não sou obrigada. Eu não quero. Eu não preciso. Porque nós somos a geração que tudo você pode fazer. Não tem nada de mais nisso. Não, gente, nós não somos religiosos, mas nós também não somos bagunçados assim, não. Nós precisamos compreender que santidade é necessário. E quando Jesus disse, está escrito, na última tentação que Satanás fez a ele, ele disse, está escrito. Sabe o que aconteceu? Satanás desapareceu. E quem foi que chegou? Os anjos. Pergunta para quem está perto de você, quer ser servido pelos anjos? Resista à tentação. Resista, porque depois da tentação os anjos chegam. Aleluia! Deus tem prazer, amado, em falar conosco. Mas sabe, a gente precisa lembrar que o melhor de nós é também o nosso pior. E como igreja Nova Aliança, como pastora da Nova Aliança, eu vigio. Porque aquilo que é o meu melhor, poderá ser o meu pior. Daqui a pouco, como eu sou um lugar de amar pessoas, eu posso estar achando que eu amo mais do que Jesus. Daqui a pouco eu posso estar amando mais pessoas do que amando o próprio Deus. E não vai dar certo essa conta, não vai bater. Eu tenho que amar a Deus prioritariamente. Porque quem mais ama a pessoa é Ele. Aí se eu amo a Ele, aí sim eu posso amar pessoas. E um outro engano que eu preciso me livrar é que essa liberdade, ser igreja do poder, igreja da liberdade, igreja da palavra, igreja da revelação, de repente eu não entrar no engano de achar que toda coisa que vem na minha mente é uma revelação e sair arrebentando com a vida das pessoas. Como eu disse, o meu melhor pode ser o meu pior. E assim é com você também. O que você tem de melhor pode se transformar no seu pior. Quantas coisas terríveis, eu falei no início dessa palavra, já aconteceu com palavras de profecia, palavras proféticas que foram liberadas. Já vi palavras como essa, larga esse marido aí, que Deus está dizendo que tem coisa melhor para você. Olha que cor do cão, que palavra do inferno. Aonde que Deus vai dar uma palavra dessa? Aí, se o indivíduo não tem Bíblia, talvez tenha alguém aqui essa noite que já tenha recebido uma palavra dessa. Larga esse indivíduo, larga esse infeliz. Deus tem um homem melhor para ti. Larga essa mulher. Deus tem uma mulher de Deus, uma profeta que vai pautar para caminhar contigo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Chegar em casa, você deve estar pensando assim, né? Casei com a mulher errada, casei com o homem errado. Chegar em casa, tu pega a certidão de casamento e olha qual é o nome que está lá. Se o nome que está lá for essa pessoinha bem aí, que tu tá com ela, eu quero lhe dizer, não está errado não, está certinho. Era esse homem mesmo, era essa mulher mesmo. O que você está é com preguiça de buscar Deus para transformar a tua vida, para transformar a tua história. O que você está é com vontade de entrar no pecado e fazer o que não presta. Porque se você quiser ser homem e mulher de Deus de verdade, você vai buscar a revelação que essa palavra já lhe deu. Você só não quer aceitar. Eu vou pagar um preço pelo meu casamento. Está aqui meu marido. Você acha que esse homem queria ser pastor lindo? Você acha que esse homem queria fazer o que ele faz aqui? Queria não. E eu posso contar, né, amor, que é público. Ele dizia assim, quem quer ser pastor é você. Não vá você. Eu não quero ser pastor, não. Eu disse, Deus, como é que tu me dá um homem que não quer ser pastor? Deus, como é que tu faz isso comigo? Eu fui fazer, sabe aquelas campanhas de 3 meses de oração de madrugada? Eu digo, Deus, cheia da verdade. Deus, como é que tu me dá um homem que não quer ser pastor? Sabe, um dia eu escutei Deus dizer, sabe o quê? Que eu te dei não, que tu escolheste. Eu disse, é verdade, Deus nos dá o privilégio de escolher com quem nós casamos, com quem vamos dividir nossa vida. Aí, mais uma vez, eu quero lhe dizer, pare de dizer que casou com a mulher errada, que casou com o homem errado. Ninguém botou um revólver na tua cabeça para tu casar no dia que tu casou, não. Tu casou foi porque tu quis. Agora fica aí dando piti. Vai atrás do pastor, da pastora. Eu aconselho gente, mano. Pastor, não aguento mais, não.
E é eu que tenho que aguentar? Não, minha amiga, é seu. É sério, gente. Eu tenho muitos anos, eu tenho o quê? Uns 16 anos de pastorado. Eu atendia pessoas lá no Maranhão que tinha algumas vezes que eu tinha que dizer umas verdades assim, que a pessoa ficava olhando pra minha cara. Pastora, eu não aguento mais fulano. Eu digo, minha filha, o que é que tá faltando? Ah, porque fulano isso, porque fulano aquilo. Minha filha vai orar. Ah, mas eu já orei, minha filha ora de novo. Ah, pastora, eu já mudei muito. Minha filha, pois mude mais. Ah, pastora, eu digo, passava uma semana, 2 semanas, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Um dia, eu olhava, não fiz isso só uma vez, não. Eu digo, minha filha, vem cá. O que é que eu tenho a ver com esse teu não aguento mais? É eu que estou te obrigando a tu ficar nessa vida? Foi eu que mandei tu entrar nessa? Que obrigação eu tenho de ficar escutando a mesma ladainha se tu não quer mudar? É, né, pastora? Eu digo, não me traga essa notícia mais não. Vem atrás de mim para dizer, pastora, eu quero orar junto com a senhora para transformar a vida do meu marido. Mas só para dizer, não estou aguentando mais, não estou aguentando mais, eu estou me sentindo culpada. Você está adoecendo minha mente, minha saúde mental. Não, minha amiga, minha saúde mental tem prioridade, que é isso? Vou de tanto você falar, não aguento mais, eu estou me sentindo responsável, estou querendo lhe tirar daí, eu estou fora, quem entrou foi você, vai pagar o preço, vai mudar sua vida, vai mudar seu esposo, sua esposa, e não me conte mais nessa história. Se vier para reclamar do marido de novo, eu não vou lhe atender. Eu quero que você venha para dizer, pastora, vamos orar, porque quem gosta de orar para ver Deus transformar sou eu. Foi 3 meses orando por esse pastor aqui. Era um homem de Deus, amado, ele só não queria ser pastor. Nessa época, ele só não queria ser pastor. Sabe o que eu fiz? Peguei um óleo ungido, aproveitava que ele estava dormindo, botava óleo na testa dele e dizia, tu é pastor, tu é pastor, tu é pastor. Ia lá nos pezinhos dele, tacava óleo e dizia, esses pezinhos aqui vão pro altar, e vai ser um pregador de milagre, daqueles que dança, que pula, que grita, vai fazer festa na casa do Senhor. Foi 3 meses. Sabe o que eu ouvia dele? Tu não quer ser pastora? Vai tu. Era assim. Sabe, mais um dia, e eu gosto de pregar, eu amo a casa do Senhor, sou pastora por convicção. E aí eu dizia, aquele homem que sempre deixava eu pregar, começou. Amor, hoje eu vou pregar. Eu fiquei ali da vida, né? Meu Deus. E ele começou, pregava quarta, pregava sábado, pregava domingo. Aí, deu saudade, né? Eu digo, amor, deixa eu pregar quarta-feira. Não, quem vai pregar sou eu. Eu digo, amor, porra, deixa eu pregar domingo, ou sábado no culto do jovem. Não, quem vai pregar sou eu. Amor, e domingo não, quem vai pregar sou eu. Amor, gente, eu aguentei 1 mês, 2 meses. No 3º mês eu disse, Deus, eu queria um homem pastor, mas desse jeito não. Ah, porque eu também quero ser pastor, ele não está deixando mais. Que foi preciso o Espírito Santo vir falar comigo, para alinhar o meu coração. Eu conheço mulher que acabou o casamento, porque orava para o homem se converter. Porque o homem não queria saber de igreja, só queria saber do bar. Bebendo cachaça de noite, aí o homem se converte. Aí agora, oração, segunda, terça, quarta, quinta, encontro com Deus, pro monte, com o pastor, com isso, com aquilo. Daqui a pouco vai lá no pastor e diz, pastor, tô aguentando mais esse homem não. Virou rato de igreja agora. Como diz um pastor que eu conheço, dá vontade de a gente dizer, tu gosta mesmo é da ponta da faca, né? Porque tu gosta mesmo é de um bebo te abusando, querendo te bater, te dando uma taca. Só pode. Porque quando estava lá no bar, estava reclamando. Agora, porque está na igreja demais, está reclamando. Amada, a gente precisa ter a revelação de Deus, parar de reclamar pelas coisas que Deus está fazendo, que são tantas. E a gente precisa aproveitar. Aleluia. Não há revelação, diga comigo, não há revelação sem esforço. O que é isso? Você tem que se esforçar, buscar a Deus. Não é que o teu esforço é que vai gerar revelação, mas é o teu esforço em ler. Vocês concordam que é esforçar para ler? É, gente, nem todo dia você quer não. Se esforce. Você não come? Toma café, almoça, janta, pois come essa palavra. Bill Johnson, ele diz algo interessante. A caminhada da fé é viver de acordo com a revelação que temos recebido, em meio aos mistérios que nós não podemos explicar. O que é que Bill Johnson está dizendo? Tem coisa que eu não vou entender, mas eu não preciso entender. Eu preciso descansar naquele que tem toda a revelação, que está me conduzindo. Tem coisas que você não vai entender porque que Deus está mandando você parar, ou está mandando você ir.
Mas você precisa escutar Deus. Escutar Deus é resultado de uma vontade. A Bíblia diz em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, não basta aceitar Jesus, continue andando nele. Oséias 4:6 diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Sabe, queridos, quando a gente não conhece o Logos, dificilmente a gente tem o rema. E nós precisamos entender que o rema de Deus, essa palavra viva, revelada, ela vai vir a nós através do doce Espírito de Deus. Esse Espírito, ele tem uma manifestação que nós chamamos de intuição. E ele vai se manifestar em nós de duas maneiras. Ou vai ser um impedimento, ou um constrangimento. O que é isso, pastora? A restrição é quando a gente tem certeza que algo vai dar certo, tá tudo certo. A mente já concebeu, a vontade já decidiu, tá tudo certo. Mas vem aquela sensação no espírito. Faz não. Não entra nessa não. Se entrar, é igual aquele avisozinho, sabe aquela ajudadora idônea que Deus deu para cada homem? Que ele diz que a mulher é ajudadora, né? Eu tento ser auxiliadora do meu esposo, eu me esforço. O que o auxiliar faz? Ajuda. Não tem aquela mulher que diz assim, marido, eu acho que isso aí não é uma boa. O marido diz, tu lá sabe de nada. Aí a mulher que não tem sabedoria diz, eu te avisei. Não fale isso não, gente. Se deu errado, não diga isso pro seu marido, não. Só diga, ô amor, vamos orar, você não vai errar mais não. Ajude seu marido. O meu pastor, ele diz assim, se você tem dificuldade de ouvir o Espírito de Deus, escute sua mulher. Não escute ela em tudo. Porque nós também, de vez em quando, eu disse pro meu marido, eu digo, amor, se tu me deixar sozinha, eu acho que eu toco fogo no mundo. É por isso que a mulher é bem perigoso. Eu digo, Adão deixou Eva só um pouquinho. Olha o estrago que a mulher fez. É por isso que ele disse, vai ter um marido, vai ser submissa. Amada, ser submissa ao marido é algo maravilhoso. É leve, eu amo ser submissa ao meu marido. Eu amo que o meu marido olha para mim, eu já sei. Ele já olhou para mim e disse, ó, ele só fez assim, nenhum de vocês viu, mas ele disse, tá bom de tu parar. O relógio já tá, e eu tô acabando agora. Então esse impedimento é quando você sente algo aqui, não faz não, moço, não entra não. Mas também tem um constrangimento do espírito. É quando aquilo não tem lógica. É quando você diz, gente, isso não tem lógica eu fazer. Não bate. Esse negócio aí não tem conexão. Mas tem algo dentro de você que diz assim, faça. É o espírito lhe constrangendo. Faça, porque é eu que estou. Lembra do negócio que eu comecei falando no começo? Faça, porque é eu que estou nesse negócio. E para encerrar as minhas palavras de hoje, passar para o pastor dessa igreja, que como ele estava com saudade daqui, eu sei que ele tem algo a dizer. Um dia, o meu esposo estava numa UTI. Ele passou 7 dias lá. Ele entrou numa quinta, quando foi no sábado, o médico mandou chamar alguém da família. E aí eu fui. O médico olhou para mim e disse, o seu marido vai vir a óbito a qualquer momento, ou por hemorragia cerebral ou no tórax. Ele estava com dengue hemorrágica, o sangue já estava saindo pelos poros, pela gengiva. Então ele estava bem mal mesmo. Eu olhei para aquele médico, eu falei, doutor, meu marido não vai morrer não? E eu saí dali, tinha a igreja que a gente estava cuidando na época lá embaixo. Eu digo, gente, vamos adorar. A parte que eu mais gosto de contar, porque eu cantei, por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Aí como eu não sei cantar, é a parte que eu gosto de falar para a igreja. Que eu digo, amor, se eu cantasse, a igreja ia embora. Mas graças a Deus que eu não sei cantar, eu deixo essa parte com ele. E eu adorei o Senhor com aquela igreja e disse, meu marido não vai morrer. Só, queridos, que naquele dia, eu fui para aquele hospital, em 1h da manhã eu estava lá, meu marido na UTI, e eu nas paredes lá do socorrão, dizendo, Deus, tu vai matar meu marido. Um homem tão bonito. Tu vai matar esse homem bonito. Não, agora veja você. A justificativa era que ele era bonito. Aí o que eu disse? Deus mata os bandidos. Tem tanto bandido nessa cidade, mata eles. Deixa meu marido, um homem bonito desse, meu marido é muito lindo, Senhor. E eu insistindo que Deus matasse os bandidos, aí uma voz aqui dentro de mim. É isso que Satanás quer que meus filhos pensem, que eu sou mau. Porque era aquilo que estava dentro de mim, eu estava chateada com Deus. Vai levar meu marido, um homem lindo desse. Naquela hora, quando eu ouvi a voz do Espírito, eu disse, Deus, pois pode levar.
Você é a viúva mais feliz da terra. Mas ainda disse uma besteira, como eu disse, mulher perigosa. Eu disse, Deus, me leva no lugar dele. Oração doida, besta. Depois daquele dia eu disse, Deus, se algum de nós tem que ir antes, eu cedo a vez. Deus me livre. Gente, eu já pedi perdão para Deus. Deus, que oração tola foi que eu fiz naquele dia. Mas eu fiz. Eu disse, Deus, me leva no lugar dele. Aí Deus me quis levar, graças a Deus. E eu fui atrás. Eu digo, eu tenho que saber de uma palavra que meu marido tem. Porque é para mim orar. Queridos, eu descobri um caderninho de promessas que eu tinha do Senhor. E lá tinha uma, foi nela que eu me apreguei. E dentre tantas, tinha uma assim, tira teu passaporte, tu vai atravessar o Atlântico. Jesus está bem aqui. Cadê o passaporte dele? Não tirou. Se não tirou, ele não vai morrer. E acabou, amado. Aí era gente tendo revelação, e era coroa no cemitério, e era o cortejo fúnebre, e era... Até a pastora Fátima tinha tido visão dessa morte. Então era certeza que era morte. E eu comecei a orar. Pastor Nonato botou todas as igrejas Nova Aliança para orar, ininterrupto. E todo mundo gritava, rande-se a igreja vida, rande-se vida. E chamaram esse homem à vida, e nós orando lá, e eu cobrando a promessa. Resultado, isso foi, ele entrou na quinta, no sábado o médico disse que ele não ia resistir. Quando foi segunda-feira, uma mulher liga para o pastor Nonato e diz, pastor, vem cá. Ele foi no hospital. Pastor Anderson tinha dado 0 de plaqueta na maquininha. A mulher disse, pastor, nós mandamos as pessoas subir para trazer o defunto, eles vão para ensacar, né? Quando a pessoa morre, pelo resultado. Chegaram lá, o homem estava sentado, pastor, pregando para a enfermeira. Pastor, esse homem não morre mais não, vá descansar. Esse homem não morre não. Pastor, eu nunca vi isso. Esse pastor tem um negócio diferente nele. O senhor pode ir para casa descansar, pastor Nonato, que morrer, ele não vai. Disso não, ele pode morrer de outra coisa. Mas quando a notícia chegou, eu só celebrei. E para a glória de Deus, eu quero chamar meu marido, que está aqui. Vivi da Silva. Lindo demais. Te amo, meu. Amém. Glória a Deus.